Entrem, jovens curiosos. Se já gastamos tempo com atividades inúteis ou vendo vídeos aleatórios no YouTube, por que não usar alguns minutos para ensinar Curiosity, aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são qualquer fato, e sim que esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Há muito tempo existe um mito na internet que diz que quando espirramos, nosso coração para por 1 milissegundo. E, bom, isso é completamente falso. Ou pelo menos em parte, pois ao espirrar mudamos a pressão e isso pode alterar o ritmo cardíaco. Isso não quer dizer que o coração pare de bater por algum tempo. Todos nós já usamos um disco compacto, ou mais conhecido como CD, mas provavelmente você nunca se perguntou: por que esses discos sempre podem armazenar 74 minutos de músicas? Na verdade, isso se deve a uma das obras mais famosas de Beethoven, já que a Nona Sinfonia tem uma duração total de 74 minutos. Vamos ver se você sabia disso, amigo. Onde você acha que foi criado o primeiro longa-metragem de animação do mundo? Se você respondeu Disney com Branca de Neve nos Estados Unidos da América, está enganado. Isso é um equívoco. Em 1917, na Argentina, a animação El Apóstolo foi criada com 58 mil desenhos e 78 minutos de duração. Muitos objetos antigos têm grande valor hoje e são interessantes principalmente por sua história. Acredita-se que a roda de madeira mais antiga do mundo tenha mais de 5 mil anos. Encontrada em 2002, hoje está em um museu da Eslovênia. Sabemos que muitos animais nascem de formas estranhas, mas alguns nos parecem mais interessantes do que perturbadores. Você sabia que filhotes de jacaré nascem de formas diferentes conforme o sexo? As fêmeas nascem em temperaturas frias, enquanto os machos só nascem em temperaturas elevadas. É bastante comum que, ao falar sobre o alfabeto de diferentes idiomas, a quantidade de letras não seja muito diferente de 26 ou 27, embora, claro, possa variar. Sim, o alfabeto mais longo do mundo atualmente é o do Khmer, idioma oficial do Camboja, com 72 letras. Surpreendentemente, o Khmer é fácil de aprender. Provavelmente você já sabe que o coração de uma pessoa comum bate de 60 a 100 vezes por minuto. No entanto, esse número não é nada se comparado ao dos ouriços, já que, em média, o coração desses pequenos animaizinhos chega a bater cerca de 300 vezes por minuto. Calma, senhor ouriço. Ao pensar em desastres naturais, você lembra de tsunamis ou terremotos, mas talvez não conheça a erupção línica, ainda mais perigosa. Isso acontece quando o dióxido de carbono, junto com outros gases, entra em erupção nas profundezas de um lago, o que sufoca a fauna, a flora e até a população humana. Mesmo que você não se interesse muito por astronomia, provavelmente já ouviu falar da galáxia Andrômeda e do quão grande ela é. Uma pesquisa levou a Agência Espacial Europeia a afirmar que, em cerca de 4 bilhões de anos, nossa galáxia e Andrômeda colidirão, formando uma nova galáxia, provavelmente espiral. Sabemos que o Sol libera enorme quantidade de energia constantemente. Talvez você não saiba o que isso significa de fato. Essa estrela libera 25 trilhões de quilowatts por segundo, superando toda a energia gerada pela humanidade desde o início. Nem todas as bactérias são ruins, mesmo que você não acredite. É isso mesmo. Na verdade, para você ter uma ideia, nem todas elas podem nos deixar doentes. E, na verdade, apenas 1% delas faz isso. Existem mais bactérias boas do que aquelas que nos fazem passar por maus bocados, por exemplo, aquelas que nos ajudam a digerir os alimentos mais facilmente. Que interessante, amigo. Há muito tempo se acredita que os únicos órgãos em nosso corpo que nunca crescem são os olhos. Assim, nossas orelhas, narizes e outros nunca param de crescer. Mas isso é um pouco exagerado. Embora nossos olhos cresçam especialmente nos primeiros anos de vida e na puberdade, a verdade é que esse aumento é mínimo e praticamente não pode ser notado. Você sabia que dizem que o grasnado de um pato não faz eco? Mas isso não é totalmente verdade. Há alguns anos, o professor Trevor Cox mostrou que ondas sonoras de um grasnado se refletem ao atingir superfícies duras. Elas realmente geram eco, mas quase imperceptível ao ouvido humano, originando o mito. Geralmente, músicas têm cerca de 3 minutos, e durações maiores podem parecer longas para nós.
mas a duração tem um motivo e se deve aos discos de vinil. Quando eles eram usados, só podiam reproduzir até 3 minutos de música, por isso as músicas atuais geralmente não passam desse tempo. Se por acaso você é fã de chocolate, vai ficar feliz em saber que o consumo traz muitos benefícios para a sua saúde. Entre eles, você pode encontrar a redução dos níveis de colesterol ou a diminuição do risco de problemas cardiovasculares, devido principalmente a uma substância chamada epicatequina. Em algum momento, todos nós já experimentamos a salada César, que leva ingredientes como frango, croutons, alface e muito mais. Mas há muito tempo existe a crença de que ela foi inventada em homenagem a Júlio César e isso é completamente falso. Essa salada foi inventada pelo ítalo-americano César Cardini, no México, em seu restaurante na década de 20. Obrigado por tudo, César. Se você já foi rejeitado no amor, deve lembrar como isso dói. E não, você não está louco. Um estudo com ressonâncias magnéticas mostrou que as mesmas áreas do cérebro se ativam tanto em queimaduras leves quanto em rejeição amorosa. A ilha do Havaí e o Japão são lugares incríveis e, curiosamente, não estão tão distantes. No entanto, dizem que todo ano o Havaí, por algum motivo, se aproxima do Japão, pelo menos uns 5 centímetros no total. Talvez não seja estranho que você não consiga dormir as horas necessárias em um dia, por isso acaba se sentindo cansado com bastante frequência. E talvez não seja surpresa saber que os humanos podem viver muito tempo sem comer, mas não sem dormir. E é que, em média, uma pessoa não consegue ficar mais de 11 dias acordada sem descansar. A girafa é um dos animais cujo som desconhecemos. Apesar de surpreendente, elas emitem sons à noite, mas antes se pensava que eram em frequência inaudível para humanos. No entanto, descobriu-se que não é assim, já que uma pessoa pode ouvir os curtos zumbidos que elas fazem. Quase todos os seres vivos possuem métodos de sobrevivência, alguns bem curiosos, como a babosa. E se você já viu uma dessas plantas, deve ter notado os muitos espinhos que elas têm ao redor, e eles cumprem uma função. Esses espinhos ajudam a planta a resistir à seca e armazenar água para sobreviver. Que interessante, dona natureza! Ver a lua cheia de vez em quando deve ser uma atividade bastante comum para todos, e realmente não representa nenhuma novidade. Mas houve uma época na história em que se acredita que não houve nenhuma lua cheia, e isso aconteceu no mês de fevereiro de 1865. Sabemos que o Sol libera muita energia por segundo, e uma quantidade incrivelmente enorme. No entanto, em algum momento ele vai acabar, mas quando exatamente? Essa estrela deve ter energia para queimar por mais de 100 bilhões de anos. Acredite, há muito ouro no nosso planeta. E sim, isso quer dizer que podemos encontrar pelo menos 99% desse metal dentro da Terra. Mas o que esse número significa? Isso sugere que seria possível cobrir todo o planeta com ouro, graças à grande quantidade existente, principalmente no núcleo da Terra. Hoje, a cadeira elétrica é vista como algo mórbido e perturbador. Ao contrário do que muitos pensam, ela não foi inventada por nenhum louco. Ela foi criada em 1881 pelo dentista Harold P. Brown, funcionário de Thomas Edison, contratado para investigar a eletrocução. Mas que medo! Realmente, não é preciso ser um especialista em química para saber que alguns elementos, como o arsênico, são altamente nocivos para o corpo humano em geral. Não é novidade que na era vitoriana havia práticas extremas de maquiagem e afins, onde se ingeria arsênico para melhorar a aparência da pele, sem saber as consequências disso para a saúde. Se por acaso você é o irmão mais velho da sua família, infelizmente tenho uma má notícia para você. E é que, segundo um estudo realizado em 2014, disse que os primogênitos são os mais propensos a ganhar excesso de peso. Sim, isso pode estar ligado ao fluxo sanguíneo para a placenta durante a gestação. Se você pensar no lugar mais frio do mundo agora, provavelmente já sabe que é a Antártida. E é que essa é considerada a região desabitada mais fria, com razão, pois as temperaturas no inverno podem atingir mais de 70 graus negativos. Praticamente todos nós achamos os gatos absolutamente adoráveis. Talvez você não saiba, mas esses felinos têm mais músculos nas orelhas do que parece, já que eles têm um total de 32 músculos nessas extremidades. Mesmo que não acredite, eles conseguem girá-las até 180 graus, curioso, senhor Bigodes.
Se você dorme muito todos os dias, tem uma notícia boa ou, no mínimo, curiosa para você. Se você dorme 8 horas por dia, como recomenda a medicina, dizem que terá dormido 33 anos ao final da vida. É, sim,